Olá pessoas, bem-vindos a este canal. Hoje vamos comentar sobre um vídeo antigo, da Hannah Khalil, em que ela defende abertamente que o aborto deve ser descriminalizado. Olha, eu aqui de novo. O primeiro vídeo precisamos falar sobre aborto gerou muitas discussões na internet, é por isso que nós precisamos falar sobre o aborto de novo. Se você não viu esse vídeo, assista, eu vou deixar o link aqui em cima ou aqui embaixo, dependendo se você estiver assistindo no Facebook ou no YouTube, e assista porque esse vídeo é uma versão 2.0 dele. Bom, o que me impressionou, eu fiquei muito chocada com a onda de misoginia que foi exposta no último vídeo. O problema não são as menções sobre mim, absolutamente não, gente, realmente não é um problema pra mim, mas as menções às mulheres que abortam e ao assunto em si. Por exemplo, comentários do tipo: sou a favor do aborto desde que a mãe, quero dizer, a filha da puta, morra junto. Posso estar equivocado, mas esse tipo de comentário não deve ser caracterizado como misoginia, já que isso significa literalmente ódio às mulheres. A pessoa que fez o comentário, que até pode ser infeliz, odeia a pessoa que cometeu um crime, e na visão dele, tirou uma vida inocente, de um bebê. Então, quer dizer, isso me fez pensar, todos esses argumentos me fizeram pensar sobre muitas coisas nesses tempos. O que, assim, não foi entendido sobre isso tudo aqui não é uma discussão pra saber se você é a favor ou contra o aborto, e sim sobre a descriminalização dele. E é com esse comentário bizarro. Primeiro, eu queria falar um pouco sobre esse conceito, que é o conceito de pró-vida. Eu tava pensando, depois disso tudo, eu fiquei pensando, o que é especificamente defender a vida? Não existe aborto criminalizado, só existe o aborto que não é seguro. Não entendi o que ela quis dizer com não existe aborto criminalizado, já que sim, em nosso país, o aborto induzido é considerado crime contra a vida humana previsto pelo Código Penal brasileiro desde 1984. Fazer um aborto induzido pode acarretar em detenção de 1 a 3 anos para a mãe que causar o aborto ou que dê permissão para que outra pessoa o cometa. Neste último caso, a pessoa que realizou o procedimento pode pegar de 1 a 4 anos de prisão. E por isso, muitas mulheres estão morrendo, no Brasil. Essas mortes das mulheres que praticam um aborto clandestino, que por não ter uma condição financeira boa, como recorrer a médicos que façam um aborto seguro em clínicas, não sei o que, elas acabam morrendo por isso. Visto que o conceito de pró-vida é uma coisa que defende aquele feto ali, o direito que ele tem de viver, por que isso não é aplicado às mulheres também? Por que as pessoas olham só para o feto mesmo, para aquele embrião? Porque é assim, é uma força absurda que vocês botam em fazer esse embrião viver. Tipo, deixa ele viver, cara, pelo amor de Deus, você não pode tirar a vida dele assim, tá? Um feto, um conjunto de células que não se desenvolveu, mas a mulher é uma vida, é uma vida que já existe, é uma vida que já tem uma ciência, um comportamento, a vida dela realmente não importa. Então essa discussão já vai muito além, não é sobre ser pró-vida, né? Que a partir do momento que você fala que você é pró-vida, por isso que você acha digno ou tipo ético ou moral que a mulher decida ter uma criança, é porque você não conseguiu entender a real questão de segurança pública. Novamente, não entendi o argumento. Segurança pública e aborto não têm um nexo causal. A não ser que ela esteja querendo dizer saúde pública. Porque, na verdade, vocês não estão ligando pra vida. Porque se vocês estivessem ligando realmente pra vida, se vocês estivessem realmente considerando o fundamento da discussão toda fosse a vida, vocês também estariam ligando pra essa quantidade de mulheres que teriam morrido. Nesse contexto de ser pró-vida, vocês dão mais importância pro feto. Como a responsabilidade era da mulher de ter esse filho, ela que morra. Ela merece. Não acho que a mulher merece morrer, mas consigo entender a lógica desse tipo de pensamento. Ora, uma pessoa pró-vida não necessariamente é pró-vida de um criminoso, por exemplo. Se a pessoa acredita que o aborto é uma forma de assassinato, naturalmente ela também quer que quem cometeu o assassinato pague por seu crime. Nessa lógica, a mulher que cometeu o aborto também mereceria morrer. Novamente, não é minha opinião, eu apenas estou explicando a lógica por trás de tal afirmação. Então qual é o conceito de pró-vida, afinal das contas, né? Não tem conceito nenhum de pró-vida. Por que isso se aplica somente aos fetos? Isso não é uma coisa do feto, é uma coisa sobre a mulher, assim, meio que uma raiva que a sociedade tem da mulher decidir pelo corpo dela. Não se trata apenas do corpo dela, se trata de um corpo além do dela. O feto não faz parte do corpo da mulher, ele apenas está alojado dentro dela de forma temporária. Além disto, o primeiro e mais importante direito individual de todo ser humano é o direito à vida. Não apenas uma preocupação de médicos ou assistentes de saúde, a vida deve ser assegurada também por meio de atos legislativos e pela Constituição, responsáveis pela sua garantia e plenitude. Porque, no fim das contas, a responsabilidade daquela vida ali, depois que ela nascer, é nossa também. A responsabilidade daquele feto, quando ele se desenvolver e virar uma criança, a realidade daquela vida que ele vai ter, vocês não se botam mais como responsáveis sobre aquilo ali, é a responsabilidade da mãe. Então, assim, se é a nossa responsabilidade fazer com que aquele feto viva, por que não é a nossa responsabilidade o que vai acontecer com ele depois? Como que vai ser a vida dele? Se aquela criança ali realmente vai ter uma vida maneira, vai ter uma vida, sabe, digna, por que vocês não se botam responsáveis tanto quanto isso? Que ela vai conseguir crescer sem sequelas e sem se sentir mal. Por que a gente não pensa nesse pós? A responsabilidade é do pai, da mãe e do Estado. E o Estado deveria garantir, por meio de leis mais rígidas, que o pai participe ativamente da vida do filho.
Entendeu? É muito mais importante pra vocês que aquilo nasça do que como que a vida dele vai ser. Que é o que realmente importa pra mim, assim. O cenário daquela vida dele ali também é de responsabilidade da sociedade. Porque a gente botou tanta pressão pra aquela mulher ter aquele feto e depois ninguém tá nem aí pra porra da criança. Acabou. Aquilo ali é, tipo, é só mais uma criança pedindo dinheiro na rua, é só mais uma criança sem pai, é só mais uma criança... E uma criança que tá viva, vivendo, pensando, sentindo e entendendo. O argumento de pobreza e dificuldade não se sustenta por muito tempo, já que vocês admitem que mulheres de classe média alta também abortam. E outra, seria melhor, para você, que essa criança que passa por dificuldade simplesmente não existisse? Você perguntou para ela, qual a opinião dela sobre isso? Na minha opinião, uma vida de dificuldades ainda é melhor que a morte. Obviamente, não estou tratando de casos extremos aqui. Ser pró-vida por questões religiosas é uma coisa que me instiga. Sabe por quê, queridos? Porque cada religião... Legal, mas é porque, assim, se a gente estiver falando de ser pró-vida por questões religiosas, eu acho que não é uma coisa boa pra se justificar. Por quê? Calma. Porque cada religião tem um conceito de vida. Aqui, ó. O catolicismo acredita que a vida começa quando o óvulo é fertilizado. Mas, pro judaísmo, a vida começa a partir do 40º dia. Antes disso, ele não é. O islamismo entende que a vida se inicia a partir dos 120 dias após a fecundação. Infelizmente, se as suas opiniões se baseiam em questões religiosas, isso não valida a discussão. Se você for dizer pela sua religião, o Estado do Brasil é um Estado laico, né? A gente não tem religião, por teoria, né? Não é uma questão particular. Nem a religião e nem mesmo a ciência consegue dizer exatamente quando a vida se inicia. Mas no momento em que há a fecundação do óvulo, já é uma vida em potencial. A minha visão quanto a isso é mais simples, toda ação traz uma consequência. A possível consequência para o sexo é a gravidez, entre outras coisas, então quem praticar o sexo, principalmente sem fazer uso de algum método contraceptivo, assume o risco de engravidar. Tanto homem quanto mulher. A segunda coisa que eu queria dizer aqui é, você é vegana e você defende aborto, defende a vida de animaizinhos indefesos, você defende assassinato de bebês. Como eu sei que esses comentários vão existir bastante, né? Além disso, parece uma coisa extremamente óbvia pra mim. Esse assunto parece um vídeo só pra ele, porque é uma coisa que diz respeito a mim e não ao aborto em si, coisa minha. Então, daqui a pouco, breve, isso vai ser postado no meu canal. Sim, sou um tanto incoerente mesmo, mas já entendi que você não considera o embrião uma vida de verdade. Terceira coisa, matar bebês. Que bebê é esse, gente? Usar o substantivo bebê é de uma sem noção, meus amigos. Calma, mas sabe por quê? Justamente por quê? Por que a gente não pode chamar de bebê isso? Porque a legalização do aborto, ela prevê a interrupção da gravidez na 12ª semana de gestação. É até a 12ª semana de gestação. Justamente por isso, isso é mais ou menos 3 meses. A ciência fala que essa é a fase em que, até essa fase, o embrião não consegue sobreviver fora do útero. Por isso, não é considerado uma vida ainda. Não é considerado por quem? Além disto, muita coisa ocorre com o embrião, já nos primeiros dias de fecundação, vamos a elas. Semana 3, a implantação ocorre. Semana 4, o sistema nervoso central começa a ser formado. Semana 5, a atividade cardíaca começa, coração, olhos, orelhas e botões dos membros superiores, os braços, começam a se formar. Semana 6, botões dos membros inferiores, as pernas, começam a se formar, assim como as mãos e os pés. Semana 7, os dedos aparecem. Semana 8, formam-se as pálpebras. Semana 9, as genitálias externas começam a se diferenciar. O estágio fetal começa na 10ª semana após a última menstruação e dura até o nascimento. No começo dessa fase, todos os órgãos principais já se formaram, mas ainda não estão maduros. Desse ponto em diante, o feto irá, essencialmente, crescer e desenvolver seus tecidos. Semanas 10 a 13, o feto está passando por rápido crescimento, os rins começam a produzir urina. Além desse tempo ter sido definido justamente porque não é um ser senciente ainda tem 3 motivos para isso acontecer. A primeira é porque esse é o tempo gestacional em que a maioria das mulheres realiza o aborto, é médio mais ou menos. A segunda é porque esse período tem um baixo risco de complicações que exigem atendimento hospitalar, ou seja, é mais seguro para a mulher. E a terceira é porque a maioria dos países que já legalizaram o aborto levam esse período como o período base, como por exemplo, Alemanha, Grécia, Moçambique, França e Uruguai. Eu acho engraçado que assim, a sociedade ela endeusa os outros países e fala assim, porque a Alemanha, porque os Estados Unidos, porque a Grécia, porque o caralho é muito legal, são lugares perfeitos, por que o Brasil não é assim? Vocês querem que o Brasil seja assim com leis da Indonésia, com leis de países que tem leis que assim, não tem o menor critério social equalitário ainda. Então assim, isso funciona em países realmente desenvolvidos, sabe? Assassinar bebês é uma coisa que tá totalmente... Isso não existe, tá? Não é um bebê ainda. É por isso que a legalização do aborto tem que existir. Porque assim a gente pode ter um controle melhor. Não vai ter possibilidades desse feto de se desenvolver mais perto de nascer, perto do fim da gestação, pra poder... Isso vai poder ser feito antes dele se desenvolver. E é esse o ponto do aborto, não é matar bebês. Isso... Mesmo em países de primeiro mundo, como a maioria dos que você mencionou, ocorre de ter leis que consideramos equivocadas. Nos Estados Unidos é permitida a pena de morte, você concorda com isso? Creio que não. Lá também é permitida, na maioria dos estados, posse e porte de arma pelo cidadão comum, você também,
Provavelmente, discorda disto, ou estou errado? No caso do feto, como já vimos, até a 13ª semana, todos os órgãos já se desenvolveram, embora ainda não estejam maduros. Como isso não pode ser considerado uma vida? A quarta coisa, o aborto legal não é um contraceptivo. As pessoas têm mania de pensar que vai legalizar o aborto, vai sair todo mundo abortando. Ai, gente, gostou dentro de mim, pelo amor de Deus, vou deixar ficar assim, que qualquer coisa eu aborto. Não, não. Como não? Como você sabe que não? Vai ter um limite de quantidade de aborto que a mulher pode realizar? Pra você que acha o aborto uma abominação e você jamais faria isso, não vai mudar absolutamente nada nas suas decisões. Você vai poder ter filho, você vai poder engravidar, você vai poder criar seus filhos, você vai poder fazer tudo normalmente. Se você não quiser abortar nunca na sua vida, isso não vai ser um risco pra você, entendeu? A única coisa que vai mudar na descriminalização do aborto é que mulheres não vão ser presas e não vão ser mortas. Vão poder optar por fazer um procedimento de interrupção de gravidez seguro, sem que elas morram metendo cabide na vagina, entendeu? Porque assim, quem quer abortar, aborta. Isso acontece, só que a diferença é que hoje em dia o aborto não é legalizado no Brasil, em nenhum lugar. As mulheres morrem aos montes porque elas abortam. Uma decisão de tipo, eu tenho ou vou acabar com a minha vida, ou eu não tenho e corro esse risco. Agora, pra você, amor, vai continuar tudo normal. Não vai ter nada. É contra o aborto, então aborta. Agora, a sua decisão pro seu úterozinho ou pra sua sei lá o quê, não pode ser a mesma decisão pra todas as mulheres, entendeu? Porque isso não faz o menor sentido. A legalização não significa banalizar o aborto, entendeu? Fazer dele um método contraceptivo. Se você acha que isso vai ser normal e vai incentivar as pessoas a abortar, cara, na verdade, não. Ora, mas esse tipo de argumento pode ser aplicado para tudo. Uma lei permitindo a liberação das armas não vai obrigar ninguém a ter armas. Uma lei liberando as drogas não vai obrigar ninguém a usar drogas. A lei, lá atrás, que permitia as pessoas terem escravos, não obrigava ninguém a ter escravos. Mas uma lei que permite o aborto, obriga necessariamente a ter uma equipe que faça o aborto, algo que, na medicina vai contra o juramento de Hipócrates. Guess what? Primeira coisa, é a diminuição da taxa de aborto, de realização de aborto, nos países que aderiram à legalização do mesmo. Na França, vamos lá, na França, desde que foi descriminalizado em 1975, vamos lá, como é que a gente tá? A gente tá longe ainda, a gente tá no ano de 1900 ainda, perto da França. Houve uma redução de 24,5% no número de abortos. Desde então a taxa tem se mantido constante, abaixo da média mundial. Outros países que já descriminalizaram, como Portugal e Romênia, também têm dados confiáveis de declínio permanente de procedimentos abortivos. Ser a favor da diminuição de abortos também é a favor da legalidade dele. Então, quer dizer, isso significa o quê, meus anjos? Assim, por que diminui? Vamos lá. Qual é o objetivo da legalização do aborto? É a gente ter controle de estatística, de quantas mulheres abortam, do que tá acontecendo, qual foi os motivos, qual é a razão daquilo ali. E aí, pode-se ter uma noção melhor de qual é a solução de saúde pública, entendeu? Onde que a política de saúde pública tá errando aí? Peço licença aqui, pois vou citar o artigo A Legalização do Aborto é Nociva para a Sociedade, de Juliana Rodrigues Junqueira, e por isso, essa parte vai ficar um pouco extensa. Ela cita: estatísticas divulgadas por instituições e grandes mídias, têm por fonte organizações e grupos pró-aborto, conforme apontamentos de estudiosos contrários à legalização. Números apresentados são considerados inflacionados por especialistas sérios. Considerando a importância de se conferir espaço ao contraditório para discorrer sobre os números, gostaria de citar o nome de 3 especialistas e estudiosos do assunto, cujas palestras foram disponibilizadas no site YouTube. Isabela Mantovani contesta tais números apresentados por grupos abortistas, em palestra explicativa de maneira clara e simples, de fácil compreensão, Rafael Câmara Medeiros Parente, médico ginecologista pelo SUS, e Renata Gusson Martins. Recomendo a todos os leitores que assistam aos vídeos de suas explanações, facilmente localizados a partir de pesquisas em sítios da internet pelo nome dos expositores. Os palestrantes são unânimes ao afirmar que, ao contrário de afirmação frequente de grupos pró-aborto, a legalização do procedimento não produziu redução no número de ocorrências nos países que legalizaram a prática, ao contrário, observou-se aumento expressivo, assustadoramente maior que o imaginado. Além disso, os especialistas mostram convergências em outros entendimentos. Asseguram que o número apresentado pelos grupos pró-aborto como sendo de abortos praticados atualmente, na clandestinidade, está bastante inflado, não correspondendo à realidade. Renata Gusson Martins, em audiência registrada pela TV Senado, por ocasião de evento no Dia Internacional da Mulher, lembrou que o aborto foi legalizado nos Estados Unidos desde 1973, até os 9 meses de gestação. Afirmou que o número de abortos cresce a cada ano nos Estados Unidos. Aventou que bairros negros e pobres abrigam maior número de clínicas abortistas. Numa belíssima argumentação, asseverou às feministas de plantão que metade das crianças abortadas são mulheres, haja vista a presença de feministas pró-aborto na ocasião, com as quais debatia, apontando a clara contradição entre a defesa da mulher e pleito pela morte delas, ainda em vida intrauterina. Alertou: estão morrendo as mulheres e crianças negras. Entendeu? Vai dar
pra ter essa noção. E aí, aperfeiçoá-las. A partir do momento que a gente pode aperfeiçoar, o que tá faltando? Todos os países que decidiram tomar essa decisão, eles tiveram um feedback tal, chegaram a falar, ó, por isso que tá acontecendo isso. E assim, ajustando as ferramentas, eles puderam ter uma noção de como esses problemas estavam reverberando para aquelas mulheres que realizaram aborto. E assim, a gente pode controlar melhor com programas sociais, com várias outras coisas da camada de saúde. E outra coisa, além disso, sobre como que seria como a gente realizasse o aborto, a gente esquece que nessa coisa do aborto clandestino existindo já, né, botando a vida das mulheres em risco, várias mulheres têm que ir pro hospital, o SUS gasta muito dinheiro. O SUS gasta mais com curetagem e com internações por complicações do aborto, feito clandestinamente, do que gastaria se ele fosse legalizado. Consome mais recursos pra poder fazer aquilo ali que já tá uma merda. Vamos fazer uma coisa bem básica, vamos fazer uma coisa bem basiquinha aqui, só pra ilustrar. Por exemplo, a minha unha maravilhosa que a minha manicure faz. Se essa minha unha, se eu vou em outra manicure, uma manicure faz a minha unha, já aconteceu. Uma manicure faz a minha unha, uma unha merda, começa a fazer e não dá certo, ela começa a fazer uma cagada na minha unha na história da humanidade. E aí eu falo assim, não, para, pelo amor de Deus, porque senão vai dar merda aqui na minha unha. Eu vou pra essa minha manicure boa. Ela gastaria mais coisa pra consertar o que já tá na merda do que pra recomeçar do zero. Dá pra entender ou tá muito complicada essa coisa? Eu achei que fosse ser mais fácil de eu ilustrar dessa forma. Mas assim, por exemplo, é muito mais fácil realizar de uma forma que seja qualificada, entendeu? E que realmente um profissional saiba exatamente o que fazer aquela hora e gastar muito menos recursos pra poder, sabe, fazer aquilo ali porque ele vai fazer do zero e sabe exatamente o que tá acontecendo, do que uma pessoa amadora que não tenha conhecimento sobre aquilo tentar fazer de uma forma leiga. Então, obviamente, se gasta menos recursos. Isso é o que chamamos de futurologia. É impossível saber quantas mulheres fariam aborto, caso ele fosse legalizado, por isso é impossível saber quanto o SUS gastaria para realizar tal procedimento em uma quantidade indefinida de mulheres. Em quinto lugar, eu queria pedir, urgente, pra pararem de ficar usando essa palavra abortista. Nenhuma mulher quer abortar. Abortar não é uma coisa legal. Não falando sobre aborto como se eu fosse fã disso, como se eu fosse fã desse procedimento. É uma decisão difícil, sim. Ninguém espera isso da vida. Tomara que eu vá abortar um dia, hein, cara. Pô, deve ser uma sensação legal. Chamar uma pessoa de abortista como se ela fosse fã desse procedimento. Eu não acho isso um termo legal pra você usar. Você quer saber uma coisa? Sabia que a pessoa pode não querer abortar particularmente, mas ser a favor da legalização do aborto? Porque ela pode ser uma pessoa sensata que sabe que isso é sobre pessoas, sobre um coletivo, não é sobre você. Não é sobre você querer abortar. E quer saber mais uma coisa? Você pode ser a favor da legalização do aborto e você pode ter filhos. Uma mulher grávida, uma mulher com filhos, pode ser a favor da descriminalização do aborto. É exatamente sobre isso. É sobre se ela quer ter filho, ela pode ter. Se ela não quiser, ela também não precisa. Porque justamente essa discussão é toda sobre isso. Não gira em torno de você. Essa discussão não pode girar em torno da sua escolha pessoal. De não fazer, sabe? Porque isso é uma coisa coletiva, sobre realidades diferentes. É uma discussão política também. Segurança, sobre assim, se você quer fazer, que você possa fazer de um jeito seguro. Sim, todos têm direito à opinião, mesmo que essa opinião seja estúpida. Sexto, homem não opina. Sem útero, sem opinião. Ah, mas essa menina aí falando merda. Não fala. Não fala. Não é ele que sofre pressão psicológica, física, hormonal. Homem não engravida. Homem não sofre violência obstétrica. Homem não corre risco de perder o emprego porque ficou grávida. Não abre mão da vida pessoal, dos amigos, dos prazeres. Não engravida, não opina. Não menstrua, não opina. Não toma anticoncepcional, não opina. Não toma pílula do dia seguinte, não opina. Não põe DIU, não opina. O que mais vocês querem que eu desenhe aqui? A gravidez é um processo exclusivamente feminino. É um processo demandante da mulher. Só a gente entende como é essa responsabilidade que ela empurra pra gente sobre a concepção. Porque o homem, ele não tem a menor responsabilidade sobre a concepção. Se o homem também fosse condenado à prisão junto com a mulher, por que essa lei só visa prender a mulher? A mulher faz filho sozinha? Eu não sabia. Tu acabou de se autorrefutar. Disse que homem não opina, e que a gravidez é um processo exclusivamente feminino, mas depois afirma que mulher não engravida sozinha. Então, se a mulher precisa do homem para engravidar, não é um processo exclusivo dela. Sendo assim, é direito do homem opinar. Assim como é dever do homem se portar como homem e assumir a paternidade e os cuidados dessa criança. Eu apoio a castração química do homem que fizer um filho na mulher e abandonar junto com a criança. E aí, topa? Não vai resolver o problema, mas vai fazer marmanjo pensar 2 vezes antes de se recusar a usar preservativo ou a assumir sua responsabilidade de homem. Além disto, há outros aspectos de o porquê o homem pode e deve opinar. O aborto realizado pelo SUS é custeado com o meu, o seu e o nosso imposto. É meu direito opinar a forma com que meu imposto está sendo empregado. Hoje, com o advento das identidades de gênero, há homens que engravidam, e não concordo com isso, mas é uma coisa cada vez mais defendida, pelas mesmas pessoas que defendem o aborto. Homens que engravidam, mulheres que têm pênis e próstata. Uma mulher trans pode opinar sobre o aborto? Estranho, hein? A responsabilidade é toda dada pra gente. A mulher que tem que ter o filho, mesmo sem pai. Se um homem chegar e abandonar ela no processo gestacional, chegar e falar assim, ó, não quero ter esse filho, e a mulher mesmo assim insiste em ter o filho, porque a sociedade manda ela ter esse filho, ela tem que ter o filho sem pai. Ela tem que sofrer todo aquele processo gestacional, violência obstétrica, se virar pra poder pagar as contas daquela criança ali, porque ter um filho no Brasil é caro pra caralho, não sei se vocês sabem não. Se a responsabilidade é toda da mulher, que vocês entregam toda pra ela, tipo assim, tinha que ser responsabilidade sua de se cuidar. Por que na hora dela decidir se ela quer ter o filho ou não, a responsabilidade não é dela, é de todo mundo tem que opinar. Vocês, homens, adoram chegar e meter o focinho ali pra poder falar alguma coisa. Porque eu sou contra, não, porque eu acho que não sei
sei o que. Não tem que achar, não tem que achar. Vocês não sabem o que é engravidar e nunca vão saber pelo visto. Uma discussão que cabe a vocês é o abandono parental. Vocês querem falar sobre alguma coisa desse tema? Fala sobre o abandono parental, porque eu tenho certeza que a raiva que vocês têm quando a gente fala de aborto, de legalização do aborto, não é a mesma raiva quando quem fala sobre abandono parental. Fale por você. Eu falo por mim. Eu odeio com todas as minhas forças um homem que abandona seus filhos. Para mim, já sou mais extremista mesmo, um homem que abandona um filho, deveria sim, ser castrado, no mínimo. O cara que abandona uma criança à própria sorte, deveria sofrer sanções pesadas do Estado, punições tão restritivas quanto uma mulher que aborta. E não estou falando de pensão, apenas. Estou falando de participação ativa na criação e na vida da criança. Bora lutar por isso? Sabe qual é o mais bizarro disso tudo? Que é a mulher que tem que correr atrás do pai pra ele assumir a criança, pra ele registrar a criança e pra ele pagar pensão e ter uma vida afetiva com a criança. Olha, eu vou te contar uma coisa, acontece pra caralho aqui, hein, cara? Mas vocês não ligam pra isso, né? Pra uma criança que já tem consciência, sem ciência, já tem discernimento pra entender que é uma criança abandonada pelo pai. Por que não tem essa comoção? Você não pode comentar sobre isso porque, no fim das contas, o ônus é da mulher. É aquela coisa, uma vez que ela quer ter o filho, ela que tem que pagar o preço daquilo ali, entendeu? O homem, ele jamais vai receber a carga dessa responsabilidade como a mulher recebe. Então, assim, não tem lugar de fala aqui pra vocês. A sociedade condena aquela mulher, tipo, cara, agora é contigo, sabe? A gente vem de uma realidade em que a mulher, ela que paga por isso. Discutem sobre isso como se fosse uma discussão também deles. Desculpe, mas o problema também é este. Vamos ser mais seletivos com quem a gente se relaciona. Óbvio que a culpa não é da mulher, mas muitas mulheres têm comportamento promíscuo, depois querem que o Estado resolva as coisas para ela. Não estou generalizando, mas muitas têm esse comportamento sim. Porque na hora que é pra abandonar a criança, a responsabilidade é toda da mãe, né? A parada, gente, é que o que me comove não é uma foto de um feto. O que me comove é eu estar lá bebendo num bar às 5 horas da manhã com os meus amigos e vir uma criança de 7 anos de idade me pedir dinheiro pra comer alguma coisa. Seria melhor para você se essa criança não existisse? Para mim, seria melhor se essa criança existisse e não precisasse ter de pedir esmolas. E o aborto não resolve isso, porque a miséria vai continuar existindo, o aborto sendo descriminalizado ou não. É o filho de mulheres que eu conheço, sabe, chorando toda semana porque o pai não procura por causa dessa pressão toda. Todo mundo fica apontando o dedo pra mulher na hora, mas depois que a criança nasce, é um nada. É mais uma estatística. A criança vira estatística entre as milhões. Vocês não são pró-vida, cara. Se vocês fossem pró-vida, vocês iam ligar pra vida que aquela criança vai ter. E não só pro nascimento dela. Você tá me entendendo? Você botar uma criança no mundo é uma puta responsabilidade. Isso. Sim, o ato sexual é uma puta responsabilidade também. Além do risco de gravidez, há o risco de transmissão de doenças. Por isso, novamente repito, vamos ser mais seletivos? A não ser em caso de estupro, o homem e a mulher pode escolher usar ou não o preservativo. E se o homem não quiser usar, nada impede que a mulher não prossiga com o ato, a não ser em caso de abuso, porque o aborto é inclusive legalizado no Brasil. Diz respeito a você também, é sua responsabilidade também. Não é você que vai cuidar da educação que ela merece, a vida que ela merece, a alimentação, afeto. Isso demanda energia da mulher. Então, assim, se você não vai fazer nenhuma dessas coisas e você continua achando que, tipo, isso é uma responsabilidade da mulher, então o problema não é a vida. A concretude dessa discussão, sabe, não se materializa do que você tá falando. Na verdade, você só quer que ela exista, de qualquer forma. Se aquela criança nascer de qualquer jeito, tudo que vai passar pela cabeça dela, toda a realidade que ela vai viver, aquilo ali não importa pra você. Então, realmente, o que você diz sobre o conceito pró-vida não se materializa. Mas o aborto não resolve essa situação. A miséria não é o motivo principal do aborto. Afinal, como já vimos, mulheres com condições financeiras também abortam. E o aborto não resolve esse problema, o que resolve é melhorar as condições de vida da população, de um modo geral, empregos para todos, saúde, educação e segurança de qualidade, somente assim diminuem os índices de miséria. Óbvio que, em questão de afeto e presença paterna, as coisas são bem mais complicadas, mas o aborto também não resolve este problema. Crianças que nascem sem uma perspectiva de vida em um cenário totalmente de miséria, seja lá se for uma falta de afeto familiar ou falta de condição financeira, de pai. Se isso não for importante pra você, eu acho que você não entendeu ainda sobre o que vocês estão defendendo, qual é o desabafo. A gente não pode desqualificar a mulher por ela decidir não ter um filho. Já não é uma decisão da sociedade, sabe? É uma decisão dela, porque quem vai cuidar daquilo ali é ela. Crianças no sinal, crianças trabalhando, crianças em trabalho escravo. Aquela criança tá tentando ir pra escola e levar uma bala na cabeça, que pode ser abusada de noite, pedindo dinheiro. E a criança não receba a disponibilidade afetiva que ela merece ou que ela deveria ter da mãe, e cresça com sequelas ou, tipo, traumas e distúrbios mentais, como depressão, ansiedade e outras coisas, por a mãe não ter tido uma preparação em relação à educação. Novamente, é um exercício de futurologia aqui. Não é regra que uma criança criada apenas pelo pai ou apenas pela mãe vai desenvolver algum tipo de distúrbio emocional, nem mesmo uma criança que cresceu tendo pai e mãe presentes não vão desenvolver esses distúrbios. E é claro que, pelo menos eu me compadeço com qualquer criança abandonada, mas meu pensamento não é o de que é preferível que aquela criança nunca tivesse existido. Eu preferia que o homem se portasse como homem de verdade e provesse todas as necessidades daquela criança e da mulher que ele engravidou.
Não só, tipo, o aborto ser uma solução para o controle de pessoas, claro que não, mas ser a solução para o Estado entender a política de saúde que deve ser feita para essas mulheres não chegarem ao ponto, ver o que tem de errado na vida dessas mulheres, ou tipo, onde que isso pode ser repensado ou observado em várias camadas sociais, isso possa ser resolvido para que o aborto seja, tipo, a última solução para elas, e mesmo que sendo a última solução, se for a decisão delas, se essa responsabilidade toda é dada para a mulher, que isso seja somente delas. E nenhum homem é preso por também ter gerado aquela criança. Por que a mulher só é presa por gerar criança e não um homem? O buraco é bem mais embaixo, né? Não passarão. Vamos todas a favor da legalização do aborto. Nem presa e nem morta. Não são todas pela legalização do aborto. Aliás, a imensa maioria das mulheres brasileiras são contra. Você não fala em nome de todas as mulheres. Por fim, alguns argumentos são sim, relevantes. Acho que homens deveriam ser responsabilizados, caso venham abandonar seus filhos. Creio que a lei deveria ser mais dura com esses homens, deveria ser passível até de cadeia, assim como é com mulheres que abortam. Mas um erro não pode justificar o outro. O direito à vida é um direito fundamental, que deve ser protegida, desde sua concepção. É isso, pessoal, grato por quem acompanhou até aqui. Curta, comente, compartilhe.